Olá, essa é a socialização da prática interdisciplinar Vivências Educativas. O nosso grupo é composto por eu, Laisa, Lorena, Maria Mônica, Mariana e Sheila. Nosso título é A Ressignificação das Festas Tradicionais das Unidades Escolares. Escolhemos esse tema porque percebemos o costume de celebrar várias datas comemorativas e a maioria dessas tem cunho religioso. Quando a gente pesquisa sobre a origem dessas festas e comemorações populares, percebemos que a Igreja incorporou muitas tradições de vários povos para agregar mais fiéis, principalmente com as tradições da Páscoa, que foi o assunto que eu pesquisei mais a fundo. Como eu não sou uma pessoa muito religiosa, eu pesquisei em sites, maioria cristão, para saber o que esses autores pensam sobre autores da religião cristã pensam sobre isso. Vários sites cristãos falam sobre a figura do Cordeiro. Nesses mesmos sites, os autores lamentam que as famílias e escolas tenham tornado a Páscoa apenas chocolate e coelho. E é sobre isso que o nosso trabalho quer mostrar. Como a escola pode passar essa tradição para os alunos. Alguns autores acreditam que tudo bem a escola falar sobre o ovo e chocolate para as crianças, mas porque em casa vai ser diferente. Ela vai ter um exemplo mais sólido da família. Eu só conheço essa comemoração em uma creche, que é o local que eu trabalho. Ela é ligada a uma igreja evangélica, então eles nem citam o coelho. Mas também eles não fazem assim, um grande projeto sobre a Páscoa. Eles fazem uma atividade sobre o carneiro e alguma coisa sobre ovo. Mas, ao mesmo tempo, eles recebem doação de doces e ovos de Páscoa e repassam para as crianças. Em outras festas, como a festa da família, no local onde eu trabalho, eles não fazem festa da família. Eles fazem festa de Dia das Mães e Dias dos Pais, mesmo que eles saibam que tem diferentes estruturas familiares nos alunos da creche. Então, quando as minhas colegas falam sobre ressignificar todas essas datas, eu não consigo assimilar, porque a minha única realidade é o que o meu patrão manda, que são as ideias daquela igreja evangélica que passam para a creche evangélica. E no final, os pais são tranquilos com isso e as professoras também. Mas é a religião de cada um. Na festa junina, eles fazem julina, porque não tem associação com os santos. Sobre o carnaval e o folclore, eles não falam. Não, talvez as professoras possam, sim, explicar sobre o feriado de carnaval para as crianças, mas não se pode trabalhar, não se pode fazer um projeto sobre esses. E são essas as minhas vivências. Obrigada. Olá, eu sou a acadêmica Mariana Antonella Álvares Fabra e eu vou falar um pouco melhor sobre o Dia da Família. Falando em nível internacional, o Dia da Família acontece dia 15 de maio, que é o Dia Internacional da Família. Mas em 2001, o Ministério da Educação colocou o dia 24 de abril como Dia Nacional da Família, para incentivar todas as famílias a participarem ativamente do processo educativo de seus filhos e se inserirem dentro da escola. O envolvimento da família dentro da escola favorece não somente na aprendizagem do seu filho, mas principalmente no seu reconhecimento enquanto cidadão e na inserção dele na própria sociedade. A família, dessa forma, começa a fazer parte do seu processo de ensino-aprendizagem e consegue também fazer a mediação dele, do próprio aluno, com o meio. Então, isso acontece e precisa acontecer de uma forma saudável
E precisa acontecer não somente no Dia da Família, mas diariamente. A família tem que participar da educação do seu filho diariamente em pequenas coisas do dia a dia. E a gente tem que entender que quando a gente fala de família, a gente precisa ter muito cuidado e muita amabilidade. Então, esse processo, ele tem que ser construído com muita delicadeza, porque hoje em dia a gente sabe que a gente mora num país com novas configurações sociais que precisam ser aceitas para o bem-estar da criança. Então, hoje em dia a gente tem famílias onde a criança é adotada, então tem mãe e pai adotivos, onde tem família de 2 mães, família de 2 pais, família onde o pai não está presente e o padrasto assume esse papel, onde a mãe não está presente e a madrasta assume esse papel. Então, diversas configurações sociais que precisam ser aceitas e precisam ser colocadas dentro do processo educativo, porque é muito injusto você olhar para uma família que tem pai e mãe presentes, casados, morando dentro da casa, da mesma casa da criança e falar que aquela família é a correta. Porque fazer isso exclui completamente as outras crianças que não têm a mesma realidade. E que não têm a mesma realidade não porque é essa culpa, mas é porque o lar é o lar onde elas cresceram, onde elas nasceram e é o lar onde acolhe elas. Então a festa da família, ela nasce a fim de ressignificar essa festa. É muito injusto você colocar uma festa de Dia das Mães, porque pode ter e vai ter crianças na sua sala que não tem a mãe presente e ela vai se sentir excluída. É muito injusto você colocar uma festa de Dia dos Pais quando tem crianças que nem conhecem os pais e elas vão se sentir excluídas. Então, a fim de se pensar como um todo, de se pensar numa escola mais democrática, numa escola mais igualitária, surge a festa da família e precisa ser defendida e ser colocada em prática. Porque temos hoje em dia muitas escolas que ainda utilizam a festa de Dia dos Pais e Dia das Mães e desconsideram todas as outras formas de família. Família onde os pais faleceram e tem somente os avós. Então, são muitas configurações sociais que precisam ser atendidas. A gente não pode ignorar que o mundo está em completa evolução. A gente tem que começar a olhar cada vez mais para as minorias. E é assim que a festa da família tem um significado importante no ambiente escolar. No dia 5 de novembro de 1924, oficializou-se o dia 12 de outubro como o Dia das Crianças. Evidências comprovam que o Brasil foi o pioneiro a celebrar e condecorar um dia para a criançada. Nesse mesmo dia, coincidentemente, os católicos festejam a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Sabe-se referente à data do Dia das Crianças, que ganhou notoriedade devido aos empresários investirem em campanhas publicitárias para aumentar os seus lucros, principalmente os empresários do ramo dos brinquedos. Aqui em Florianópolis, nas unidades educativas que chamamos de NEIM, as festas do Dia das Crianças ganharam resignificação. Algumas são chamadas como Celebrando a Infância, outras são chamadas como O Mês das Crianças, ou então Outubro Musicado, e são pensadas. A festa junina é uma festa tradicional popular brasileira que foi trazida para o Brasil pelos portugueses no século XVI, como uma comemoração religiosa para comemorar os santos São Pedro, São João e Santo Antônio. Para alguns historiadores, essa festa acontecia na Europa, na passagem da primavera para o verão. Essa festa acontecia para afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse prejudicar a colheita. Então, essa festa acontecia no mês de junho. Quando ela veio para o Brasil, com o cristianismo, viu que essa festa era uma festa de povos pagãos, o que o cristianismo fez? Transformou essa festa numa festa em nome dos santos, São João, São Pedro e Santo Antônio, para que esses povos pagãos que iam nessa festa pudessem se converter à Igreja Católica. Para a escola, essa festa tem muita importância para o lúdico, socioemocional, ajuda na diversidade
ajuda na cooperação, a paciência e o respeito entre as crianças. Essa festa é de grande importância para a escola, porque traz a família, traz a comunidade escolar toda se junta para fazer essa grande festa. O coordenador da festa é de grande importância, porque é ele que organiza toda a festa, desde comidas, bebidas e toda a apresentação das turmas, a fabricação de enfeites para o salão, ensaios de apresentações. Isso fica tudo na mão do gestor escolar, garantindo assim o direito de aprendizagem e garantindo também os campos de experiências contemplados. Para a BNCC, valorizar e fruir as diferentes manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais e também participar de práticas diversificadas da produção artística cultural. A partir disso, podemos trabalhar a festa junina como matéria interdisciplinar, pois agora ela virou lei. A festa junina hoje com a lei 14.555/23, a festa junina é uma manifestação da cultura nacional. Essa é uma foto da ação social de Barreiros, da festa junina da escola lá onde eu trabalho. Esse trabalho que foi feito foi produzido pelas professoras das turmas da ação social. O Carnaval é uma das festas mais conhecidas e populares do mundo. Suas origens, elas são muito antigas. Estão relacionadas às tradições religiosas no Brasil. A festa no Brasil, geralmente, ela é realizada 40 dias antes da Páscoa. Geralmente, ela começa na sexta-feira e termina na terça-feira da semana seguinte. Esse costume ele foi trazido pelos colonizadores portugueses, né? Que já praticavam essa manifestação cultural, que era chamada de intrude. O Carnaval ele ocorre em diversos países do mundo. Ele é mais famoso e conhecido no Brasil, devido ele atrair milhões e milhões de pessoas todos os anos. Ele tem suas origens ligadas à celebração pagã da antiguidade, como rituais de fertilidade e festas de honra. Com o passar do tempo, a festa incorporou elementos religiosos. O Carnaval cristão, anterior à Quaresma do catolicismo. No Brasil, ele é realizado pelos grandes desfiles das escolas de samba, né, que acontecem nos sambódromos, nos blocos de rua, nos bailes, nas festas populares. Em várias cidades, né, como por exemplo Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Olinda, esses são os mais conhecidos popularmente. Os ritmos, as vestes, os instrumentos musicais e as danças, elas mudam de local para local. O Carnaval, aqui no Brasil, ele é marcado pela diversidade, pela música, pela festividade, pela fantasia e os desfiles das passarelas que levam multidões para assistir. As competições, né, as apresentações, os enredos junto das suas coreografias. Os blocos de rua, eles também têm a sua importância, né? As tradições que eles reúnem multidões e os grandes trios elétricos. O Carnaval, ele é alegre, ele é inclusivo, ele é animado e popular. É uma manifestação cultural brasileira que traz questões políticas, sociais, culturais, através das suas manifestações. Ele é um símbolo mundial para os outros países. Ele tem um significado histórico, artístico, cultural e educacional, que deve ser estudado e falado em todas as escolas. Infelizmente, muitas escolas de cunho religioso, elas excluem o Carnaval e outras manifestações culturais que não são de acordo
com as crenças religiosas, né? Então, elas acabam colocando no carnaval um significado somente carnal, como se fosse festa que ressaltasse o pecado do ser humano. Nas creches evangélicas, por exemplo, o carnaval ele não é comentado, ele não é comemorado, ele não é mencionado para as crianças. Assim, muitas crianças crescem com ideias negativas e alienadas, né? Sem saber a origem do carnaval, a importância da sua história. O Brasil, ele é laico com crenças diferentes, a gente sabe, mas não podem, né, excluir uma manifestação cultural tão importante e nem impedir as crianças de conhecerem um movimento tão grande e importante para o país. As crianças, elas merecem e precisam ter o direito de adquirir o conhecimento dessa cultura.